Bom, e nada melhor do que um senador que esteve presente, né, na CPI da pandemia, que é o senador Luiz Carlos Reis, do PP. Senador, obrigado por, de forma muito gentil, atendeu a Jovem Pan para participar aqui dos 60 Minutos. Senador, muito boa tarde. Eu estou aqui com os nossos comentaristas, o Diogo Schelp e também o Paulo Pouzonov. E a primeira provocação que eu faço ao senhor é o seguinte: pelo que o senhor acompanhou, por exemplo, dessas 12 denúncias envolvendo aí o caso da compra de vacinas e todos que estavam na reportagem, eu pergunto ao senhor, nós realmente temos configuração de crime, pelo que o senhor observou? O senhor acredita que isso que está sendo apresentado para o Ministério Público vai ter um desdobramento e as pessoas serão responsabilizadas? Nós temos provas suficientes que sustentam essas 12 denúncias? Boa tarde, William. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Paulo. Um prazer falar com a Bandeirantes mais uma vez, com a Jovem Pan mais uma vez, no programa. E nós assistimos, durante os 6 meses da CPI, narrativas. E aqui, o que o Ministério Público Federal veio fazer em Brasília é o início do processo dessas narrativas que ocorreram. Não houve compra de vacina da Covaxin, são narrativas que havia compra, superfaturamento, não foi comprado uma dose dessa vacina indiana. Então, esse é um caso específico. E assim, as outras questões todas que foram colocadas aqui, tudo vem a calhar com as narrativas que a CPI, no grupo de Renan Calheiros, Omar Aziz, enfim, fizeram contra um ato político contra o presidente Bolsonaro. A questão toda era uma ação política que foi orquestrada por parte da mídia brasileira com esses senadores, né, um processo dessa CPI que não apurou praticamente nada com relação a desvio de recursos públicos que não houveram o desleixo das vacinas. Daí o Brasil fechou com quase 400 milhões de doses distribuídas na população brasileira, mais de 2 doses para cada cidadão brasileiro foi distribuído em todo esse período, né, das vacinas brasileiras. O Brasil tem um índice muito alto de vacinação no mundo inteiro, os melhores índices de vacinação do Brasil, e aqui, mais uma vez, se comprova as narrativas que foram feitas na CPI, e agora vem essa ação do Ministério Público tentando, vamos dizer, agora o Ministério Público investigar o relatório da CPI apresentado pelo senador Renan Calheiros. Senador, fazer uma pergunta para o senhor como leigo mesmo. Os senhores não encontraram nada que configure crime? Por exemplo, não teve nem a intenção de criar um esquema de corrupção, por exemplo, no caso da vacina? Tudo bem que não compraram, mas não houve aquela reunião, não ficou configurado isso que eles tentaram criar? Eu não digo o governo em si, mas que nós tínhamos empresas que estavam tentando, de alguma forma, se beneficiar da tragédia que nós estamos vivendo para ganhar dinheiro. De forma desonesta, perdão. William, o que houve? Sim, houveram algumas atrapalhadas, sim, entendeu? Receber pessoas, alguns assessores, não o próprio ministro Pazuello foi citado em alguma situação. O ministro não teve contato nenhum com essas questões de pretensos vendedores de vacina. Então, que criaram fatos e isso foi multiplicado durante todo o processo. Então, nós não vimos, não porque a gente defenda o governo, mas o que a gente viu, o que aconteceu efetivamente é as vacinas que foram compradas e as vacinas que foram distribuídas, né? Então, o que se procurava demonstrar é que havia intenções e que havia negócios. Negócios não foram feitos. Intenções, se houveram por parte de segundo, terceiro, quarto escalão, né, esses negócios acabaram não se configurando. Quando chegava no ministro, ou quem decidia as funções, acabavam não acontecendo. Que houveram atrapalhados? Sim, isso a gente concorda que houveram atrapalhados, mas não houve nenhuma responsabilização por parte do governo Bolsonaro sobre esse caso. Diogo Schelp. Senador, eu gostaria de insistir na pergunta que o William fez, pelo seguinte: dessas 12 investigações, duas, por exemplo, o caso VTC-Log e o caso da VAT, dizem respeito a essas tentativas, no mínimo tentativas, né, de corromper funcionários ou servidores públicos do Ministério da Saúde. O senhor, no caso, né, da VAT, aquela oferta fraudulenta de vacinas, né, AstraZeneca, e no caso da VTC-Log, aquela história do motoboy que fazia pagamentos de contas de um servidor público em um banco em dinheiro, né? Então, eu queria saber o seguinte: independente disso atingir ou não o governo Bolsonaro,
O senhor acredita que essas pessoas devam ser responsabilizadas, incriminadas, denunciadas pelo Ministério Público após uma investigação? No caso desse motoboy, por exemplo, o que ele foi colocado durante as investigações que eu participei da CPI, o que nós vimos, Diogo, é que isso aí já é um fato corriqueiro que já faziam em outros governos, entendeu? Dos pagamentos, da forma que trabalhava a VTC Log, já desde o tempo do governo Lula e Dilma já trabalhavam com a VTC Log. Então, não é uma questão deste governo que foi feito isso. São questões estranhas, sim, a forma que trabalhavam é estranha, mas eu vejo que se essas pessoas, ou algum segundo, terceiro escalão, possa ser indiciado, se ele tiver responsabilidade, a gente nunca disse, todas as vezes que eu me manifestei na CPI, eu e outros colegas que defendiam o governo, nós não temos não defenderíamos ninguém que tivesse alguma culpa em cartório. Se tiver alguma coisa que comprove que tiver um erro, não tem problema que sejam punidos, quem quer que seja, inclusive o próprio ministro da Saúde, que nós nunca vimos nenhum caso que indiciasse o ministro, que comprometesse o ministro. Mas se algum funcionário, segundo, terceiro, quarto escalão, fez alguma coisa, ok, isso, a própria investigação que vai ser apurada nesse instante pelo Ministério Público pode, vamos dizer, apurar mais coisas que nós acabamos não vindo nesse processo ali. Então, se tiver culpa no cartório, ninguém vai passar a mão por cima de ninguém, se tivesse no governo ou não tivesse, para, vamos dizer assim, dizer, nós não queremos que passe a mão, porque era vinculado ao governo. Se tiver algum problema com relação ao VTC Log, com relação a essas compras de vacinas, tudo bem que as pessoas sejam responsabilizadas se houve realmente algum crime nesse processo. Paulo Pozonov. Boa tarde, senador. Eu gostaria na sua avaliação, gostaria de saber qual o peso, que peso a pandemia e, por consequência, a CPI da Covid terão na corrida eleitoral deste ano. O que nós sentimos, pela pressão da grande mídia brasileira, você via a Globo bater de manhã à noite, você via a CNN bater de manhã à noite no processo, não tinha, vamos dizer assim, nenhuma lisura naquilo que faziam, os comentários não queriam ouvir o outro lado, sempre tinha um lado só. Claro que isso prejudicou a imagem do presidente Bolsonaro. Eu ando no Rio Grande do Sul, e aqui a gente sente que o presidente foi prejudicado por essas narrativas que aconteceram, e horas de CPI, e essa mídia, grande mídia que fala, citei esses dois órgãos aqui, claro que isso prejudicou o presidente nesses 6 meses do processo da corrida eleitoral. Sim, prejudicou o presidente. Isso é público e notório que a CPI fez, sim, causou um prejuízo à imagem do presidente aqui no meio do Estado e seguramente em todo o Brasil. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, se eu entendi. O senhor acredita, então, que, na verdade, o desdobramento da CPI é uma tentativa desse grupo que fez a CPI, que muitos chamam de a CPI do circo, de se manter em evidência e tentar transformar essas narrativas em um inquérito? Sim. Veja, eles procuraram o Tribunal Penal de Haia, nem foram recebidos, nem foram recepcionados, porque eles achavam que aí, se não tivesse guarida no Ministério Público Brasileiro, eles teriam o Tribunal Penal de Haia. Nem foram recebidos. Veja, o que eles achavam que era uma tentativa de fazer, esses senadores queriam sair do Brasil e ir ao Tribunal Penal de Haia. Não foram recebidos lá, nem deram bola para eles, porque viram que não tinha fundamento a questão que eles estavam preconizando, tentando levar a esse tribunal as queixas que faziam contra o governo brasileiro naquele instante, né? Então, é uma questão que o que a gente viu. Agora, pega essa questão, por exemplo, aqui, a questão dos povos indígenas. Eu coloquei no meu relatório paralelo, os indígenas, por exemplo, que tinham responsabilidade do governo federal, o índice de letalidade é um dos menores do Brasil. Então, de 1%, se você pegar São Paulo, mais de 5%, Rio de Janeiro, mais de 6%, Brasil, 2,8%. Então, se pegar o índice de letalidade, o trabalho que foi feito em torno de 800 mil indígenas, que eram da responsabilidade do governo federal, o tratamento que usaram nos indígenas e a vacinação que fizeram, a letalidade foi muito baixa. Sinal que houve tratamento. Agora, queriam que o governo se responsabilizasse pelos índios do Brasil inteiro. Como é que tem índios na cidade de São Paulo, na cidade de Porto Alegre, no Brasil inteiro tem índios que estão perambulando? Quer dizer, isso não é responsabilidade do governo. Tentaram imputar essa culpa ao governo. Não, os índios que estão aldeados no Brasil inteiro,
receberam os tratamentos que receberam com cloroquina e com as próprias vacinas, e hoje a imunidade deles ficou alta e eles têm hoje uma das menores letalidades. Eu peguei esses dados e coloquei no meu relatório. Isso não interessava, mas aqui estão abrindo uma investigação sobre a questão dos índios, em cima de um relatório daquele Pedro Alau, que fez sobre a população quilombola, que estão no Brasil inteiro. Quer dizer, não é responsabilidade do governo saber quem está no interior, nas capitais do Brasil. Então, aqui veja, esses dois índios, uma é a questão quilombola e outra é a questão indígena. Os indígenas, está demonstrado que os índios que eram da responsabilidade do governo foram atendidos pela FUNAI em cada estado brasileiro, e a letalidade, tem um trabalho que eu apresentei no meu relatório paralelo, onde mostrava que a letalidade deles era muito menor que estados como São Paulo, um estado importante, Rio de Janeiro, um estado importante, Rio Grande do Sul, um estado importante, Brasil, a média Brasil. Então, veja que aí tem umas tendenciosidades que foram colocadas nesse relatório. Bom, nós conversamos nos microfones da Jovem Pan com o senador Luiz Carlos Reis, do PP. Senador, agradeço a sua gentileza. Acredito que durante esse ano de 2022 nós ainda vamos voltar nesse assunto em função dessa denúncia no Ministério Público. Nós temos mais de 20 pessoas, algo em torno de 22 pessoas, tem as empresas envolvidas, enfim. Nós vamos abordando aqui na Jovem Pan, caso a caso, esclarecendo a população sobre essa investigação, mas de forma muito gentil. O senhor atendeu a Jovem Pan, muito obrigado. O senhor deseja falar? Pois não, senador. Só para notícia positiva, só fala em coisas negativas. O governo brasileiro financiou em torno de 15 vacinas, e eu fui convidado para que na próxima semana, na universidade ligada à Federação das Indústrias da Bahia, já estará fazendo a primeira vacina experimental de cérebros brasileiros, cientistas brasileiros. Temos que ressaltar coisas boas que aconteceram, e são 5 vacinas adiantadas. É o Senai Cimatec da Federação das Indústrias da Bahia, uma universidade que tem na Bahia, nós temos a Federal do Rio de Janeiro, a Federal de Minas, nós temos o INCOR aí em São Paulo, e nós temos também a USP em Ribeirão Preto. Estas 5 vacinas adiantadas, e a primeira que começará a fase dos testes iniciais será na semana que vem, é a Senai Cimatec. Notícias importantes que tranquilizam a população brasileira, são cérebros brasileiros, pesquisadores brasileiros, descobrindo vacinas que vão se incorporar ao processo de vacinação junto com vacinas estrangeiras, que nós temos. Então, é uma coisa boa que eu quero ressaltar aqui. E foi ontem bom, recebido... Foi bom o senhor falar isso. Às vezes, senador, sabe o que acontece? É a falta, às vezes, de agilidade da comunicação para informar os veículos, até para que a gente possa noticiar. Uma notícia como essa tem uma grande relevância. Eu agradeço o senhor, inclusive, por esse alerta. Nosso departamento de jornalismo já está avisado. Agora, é importante que as secretarias de comunicação que elas funcionem melhor, justamente divulgando esses atos do governo, que às vezes não chegam à comunicação para a gente aqui, e aí fica difícil. Eu agradeço muito a sua participação, senador Luiz Carlos Reis.